Muito bem, turma, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula vai ser sobre investigação científica. Você já ouviu falar no método científico? Você sabe quais as ferramentas de trabalho de um cientista? E eu lhe faço mais outra pergunta. Você tem uma definição para o que é a vida? E as características de um ser vivo? Fique na aula, vamos falar sobre esse assunto após a nossa vinheta. Muito bem, estamos aqui na nossa aula. E, pessoal, aqui é uma ferramenta que nós iremos utilizar para estreitar, nesse tempo de pandemia, né, o que nós temos de conteúdo para estudar. A investigação científica, também chamada de método científico, ela aborda características de pesquisa sistemática, onde as ideias elas estão organizadas e que segue critérios para dar, através de parâmetros, para darmos respostas a vários contextos em relação à origem da vida, ao método de pesquisa de um cientista e alguns outros questionamentos que surgem dentro da ciência. A área da ciência, a nível conceitual, a palavra ciência nós podemos definir como a busca do conhecimento organizado, uma vez que ela não pode ser considerada como uma verdade absoluta, mas ela traz diversas áreas de conhecimento. Então, quando eu falo de ciência, eu posso estar me referindo às ciências biológicas, que, por exemplo, que estuda a vida e suas manifestações vitais. Eu posso me referir às ciências humanas, vai estudar aí a história, as ciências sociais, né, a sociedade, as ciências exatas, por exemplo, aí na área dos cálculos, da matemática. Enfim, nós temos aqui diversas áreas do contexto da ciência. Então, a nossa aula ela vai ser muito voltada para o método científico ou investigação científica. Bom, de forma geral, no contexto introdutório, o que a gente traz para vocês de conhecimento e também, né, para nós somarmos aqui o que vocês já têm de ferramentas de saberes. Pessoal, a vida dentro do contexto epistemológico, né, não se tem uma definição para ela. Uma vez que a epistemologia ela seria o conhecimento dos conhecimentos. A epistemologia é como se fosse a ciência das ciências. Então, para o contexto científico, nós não temos, dentro da literatura, uma explicação para o que é a vida. A ciência não tem definição para isso. Talvez, se soubesse, resolveria o problema da morte. Olha aí. Né? Então, o que nós, né, que a parte científica, enfim, coloca dentro desse contexto? Nós podemos ter o nosso senso crítico, nós podemos dizer a nossa opinião, tá, sobre o que é vida, mas no aspecto científico a gente considera, dentro da literatura não tem um conceito específico, que tem muita discordância e nada de consenso. Então, o que foi que aconteceu? Mudaram a pergunta, tá? Em vez do que é a vida, ficou mais fácil de perguntar quais as características de um ser vivo. Tá? Uma vez que a biologia ela estuda a vida e as suas manifestações vitais. Tá? Mas o que é a vida? Não temos definição científica, mas nós temos, tá, uma definição para definir características de organismos vivos ou características de seres vivos. Beleza, pessoal? Então, nós temos aqui, né, em relação às características. Por exemplo, algumas características que nós citamos. A evolução, né, do que trata a evolução? Os seres vivos evoluem,
Tá? Aí envolve mudanças ao longo das gerações, sobrevivência. Tá? A gente considera a nossa evolução dentro do contexto contemporâneo, a evolução como uma microevolução a nível de sistemas. O que é isso? As minhas células se dividem, por exemplo, através da mitose, os meus tecidos crescem, os meus órgãos desenvolvem. Tá? Então, essa microevolução a nível de sistema. O ser vivo ele passa por transformações morfológicas e fisiológicas. A adaptação ela é um mecanismo de ajuste colonial, certo? Então, ela é uma outra característica de seres vivos e de acordo com o perfil biológico do organismo, né? Por exemplo, o que é um organismo? Seria o quê? Toda unidade viva que se manifesta em um determinado lugar. Isso é um organismo. Para cada organismo, nós temos a diversidade de reinos, de classes, de ordens. Então, essa adaptação é de acordo com a característica do organismo. Então, por exemplo, os anfíbios, né, são animais de sangue frio, ou seja, o sangue deles se misturam. Né? Esses animais eles são adaptados a ambientes úmidos e sombrios e necessitam da água para se reproduzir, uma vez que a reprodução dos anfíbios é do tipo externa, tá? Precisam da água para ocorrer o encontro dos gametas. É um tipo de adaptação. Tá? Os répteis são mais uma espécie, né, mesmo sendo pecilotérmica, ou seja, de sangue frio, com exceção dos crocodilianos, que apresenta um coração mais evoluído, por exemplo, com 4 cavidades, separado por um septo chamado de forame de Sabatier, que impede a mistura do coração dos crocodilianos, mas os répteis em geral também são pecilotérmicos. Porém, já são espécies adaptadas a ambiente seco, ambiente terrestre. No processo evolutivo, né, em vantagem em relação aos anfíbios, apresentam ovo com casca. E foram os primeiros organismos a conquistarem definitivamente o ambiente terrestre. Então, isso é uma adaptação. A movimentação, tá? Pessoal, quando a gente fala de movimentação, não quer dizer locomoção, tá? Porque eu tenho organismos que se movimentam, mas não se locomovem. Então, a movimentação, vou pegar a citologia, movimento intracelular, por exemplo. Osmose, movimento extracelular, tá? A célula, através da membrana plasmática, controla a entrada e saída de substância. Então, movimento. Reprodução é uma característica também dos seres vivos. Graças à reprodução, garante-se a perpetuação das espécies. Nós temos aqueles tipos de reprodução com a baixa variabilidade genética, que nós chamamos de reprodução assexuada. Quer dizer, temos pouca variabilidade genética. Mas também nós temos a reprodução do tipo sexuada. Aqui eu já vou ter troca de material genético e uma maior variabilidade genética com o clossing over, né, a permuta aí, dos caracteres, tá, relacionado à genética. A irritabilidade ela seria, pessoal, dentro do processo evolutivo, né, uma capacidade de responder ao ambiente, né, de responder aos estímulos, por exemplo, sensores, os estímulos. É um mecanismo de resposta, vamos dizer assim, tá? Mas, de forma geral, irritabilidade, vamos colocar capacidade de responder ao ambiente. A organização celular, como que a célula se estrutura, eu tenho seres simples, né, a nível celular, que eu posso colocar como procariontes. Eu tenho seres mais complexos, também com distinção de membrana, citoplasma e núcleo, aqui já entra os eucariontes, células animais e vegetais. Né? Então, as células elas se organizam dentro desse aspecto. A gente só tem que tomar cuidado aí quando a gente fala de organização celular, tá? Que os vírus não entram nesse padrão, uma vez que vírus ele não possui célula, ele é acelular. Os vírus são organismos altamente mutantes, tá? E que não possuem metabolismo próprio. Tá? Eles precisam estar dentro de uma célula para poder funcionar. Então, a exceção aí, os vírus. Tá? Possui metabolismo próprio?
Todos os seres vivos possuem. Vírus não tem isso, tá? Mas o metabolismo, sim, os seres vivos apresentam o aspecto dos conjuntos de reações químicas que acontecem a nível intracelular, tá? É o metabolismo próprio, que é importante aí para garantir a vitalidade. E a composição química específica é uma outra característica também dos seres vivos, tá? Por exemplo, os organismos vivos apresentam os componentes inorgânicos e orgânicos, né? Os inorgânicos seriam aqueles que não possuem carbono, água e sais minerais. Os orgânicos apresentam carbono. Mas a composição química específica, a gente cita aí o carbono, o hidrogênio, o nitrogênio, tá? O oxigênio, o enxofre. Então, aqui envolve as características gerais dos seres vivos. Tá? Então, continuando, vamos lá para a nossa próxima discussão relacionada aí ao método científico, beleza? Então, o que é ciência? De forma geral, a gente considera a ciência como a busca do conhecimento organizado. E esse conhecimento organizado, ele é sistematizado. Por conta disso, diversas áreas da ciência que pegam, né, esses conhecimentos, sistematizam, organizam, né, seguem a um método, seguem a um padrão específico. E isso gera, então, uma sistematização. Eu sigo algumas técnicas que faz com que o meu trabalho ele produza informação teórica e científica, que o meu trabalho possa ser avaliado por outros pesquisadores. Então, a ciência ela busca esse conhecimento. No entanto, ela não é a dona da verdade. Tá? Eu não considero a ciência como a verdade absoluta, mas ela aponta caminhos. Okay? Então, isso de forma é o aspecto geral do conceito, e aqui a gente traz, então, a investigação científica, o método científico. Vamos abordar agora sobre isso. Bom, pessoal, o método científico, ele envolve etapas. Para você desenvolver uma pesquisa, você tem que ter um problema. Tá? Através desse problema, você vai gerar questionamentos. E isso vai te dar o quê? As hipóteses. Com as suas hipóteses formuladas, você vai para a investigação, para a experimentação. A partir disso, você vai extrair o quê? A interpretação e os resultados. Então, você formula a sua conclusão. E depois que você formula a sua conclusão, você vai formatar uma teoria, tá? Através, logicamente, das hipóteses que você formulou. E aí você vai publicar. Quando você publica na sociedade científica, outros profissionais da sua mesma área irão verificar a sua pesquisa e fazer as críticas, a questão da validação ou não. Então é disso que a gente aborda aqui sobre a investigação científica. Bom, o aspecto geral, o que é um método científico, ele traz então aí técnicas de abordagem e procedimentos padronizados em que os pesquisadores utilizam para promoverem conhecimento. Tá? Se faz pesquisa utilizando técnicas que nós chamamos de metodologias científicas. Qual o meu método que eu estou utilizando? Que tipo de pesquisa que eu estou aplicando? Tá? Então, é isso que gera o método científico a nível conceitual e a nível também já de padrão estabelecido pela norma. A gente traz aqui, por exemplo, um cientista que, em sua época, mesmo não tendo, né, as tecnologias contemporâneas, mesmo não tendo as universidades com seus desenvolvimentos tecnológico e científico, mas aqui, pessoal, Galileu Galilei, aí já no século XVI, né, a literatura traz o quê? Que ele foi o primeiro cientista a utilizar esse método científico aí que nós estamos falando. Ele, através da observação, ele conseguia extrair suas ideias. Tá? A observação, pessoal, ela gera curiosidade. Tá? A curiosidade, ela promove o conhecimento, porque eu vou atrás de respostas. Então,
o cientista Galileu Galilei, ele utilizava já para formular as suas teorias. Então, aqui a gente coloca a observação, a hipótese. Hipótese, sempre vamos relacionar hipótese com ideias, tá? O cientista utiliza fatos, por exemplo, fato. O que é um fato? É algo real, algo que existe, algo palpável, algo concreto. E a especulação? A especulação é quando nós temos, por exemplo, uma imaginação, só que eu não tenho provas, eu imagino, tá? E eu começo a falar algo sem comprovação e vou especulando. Então, é uma outra ferramenta que ocorre muito aí no campo das ciências. A especulação, ela não tem comprovação científica. O Galileu utilizava aí as deduções matemáticas, ele tinha um grande conhecimento nessa área, e as experimentação. Então, a ciência, tá, desde os primórdios da civilização, ela já era promovida. Tá? E Galileu foi um grande cientista aí que se destacou na época aí que ele passou, né, na sua vida aí no século, meados aí, século 16, né? 1564 e 1642, mais ou menos aí os séculos 16 e 17, dentro da literatura. Ok? Vamos abordar, então, quais seriam as etapas do método científico. Essas etapas, elas obedecem um padrão, tá? Então, eu não posso fazer uma pesquisa, eu vou fazer uma pesquisa, vou só organizar minhas hipóteses e pronto. Eu quero pesquisar, mas eu só vou levantar, por exemplo, algumas questões e o que eu achar eu coloco as informações e vou formular minha teoria. Não, observe essas etapas. A primeira etapa do método científico, a observação. Tá? E essa observação, ela vem por meio, tá, de um problema. É esse problema que você vai ter que desvendar e buscar uma resposta. A segunda etapa, levantamento de questões, pessoal. Levantamento de questões sobre o problema. A terceira, eu vou formular as minhas ideias. Tá? As ideias, lembro de quê? Hipóteses, meus palpites. Então, depois eu vou para a quarta etapa, que vai acontecer o quê? A elaboração e execução dos experimentos. Tá? E aí, vamos fazer a interpretação. Através de quê? Das análises dos resultados que eu obtive na minha experimentação. A partir daí, ocorre a outra etapa, uma avaliação e conclusão do processo, e após isso, a formatação da teoria e a minha conclusão. Né? Então, eu vou divulgar o meu trabalho. Professor, essas etapas, elas ocorrem rápidas? Eu consigo promover pesquisa a respeito de algo que eu deseje dentro de uma semana? Eu consigo elaborar um projeto, um artigo? Pessoal, depende da minha linha de pesquisa. No geral, eu preciso de 6 meses, no mínimo, para mim fazer por exemplo, uma defesa boa do que eu quero pesquisar, do que eu quero encontrar. Eu preciso fazer levantamento de literatura, eu preciso ler materiais, eu preciso ir a campo, eu preciso, se for o caso, em realizar experimentos. Então, as pesquisas, elas têm um tempo para poder levantar todas essas ferramentas. Eu estou colocando um exemplo de, no mínimo, 6 meses, mas, dependendo da pesquisa, ela vai de 2 até 10 anos. Tá? Então, requer dedicação. Tá, pessoal? Vamos lá. A gente formatou, então, tá, essa sequência que traz aí um resumo do mapa, um mapa mental sobre as etapas. Então, organizadinho aí, a primeira etapa, observação, a segunda, problema, levantamento de questões, a terceira, as minhas ideias, hipóteses, depois a experiência ou a experimentação, a análise dos resultados e a conclusão. Quando você conclui e publica, ela vai ser testada, vai ser avaliada, outros cientistas podem repetir o teu mesmo experimento e de repente eles podem encontrar alguma falha.
Encontrando falha, vai ter os questionamentos. Então, o pesquisador tenta refazer novamente e encontrar essa falha. E, dependendo dele não conseguir resolver as falhas do seu método, o que acontece? A pesquisa pode cair por terra e não se transformar em uma lei científica e fica aí com uma teoria, tá? Ou com uma hipótese. Dentro do método científico, nós temos algumas características interessantes chamadas de grupo experimental e grupo controle. Vamos pegar o exemplo da vacina, né? Então, quando os pesquisadores estavam em busca da vacina para combater a prevenção do coronavírus, né? A vacina ela previne a aquisição de doenças, então se tinha que se desenvolver uma vacina, mas para testar essa vacina precisa de pessoas que se ofereçam, né? Como voluntário aí para ser os cobaias. Então, eu tenho no grupo controle, eu aplico lá um tipo de substância que a gente chama de efeito placebo. O efeito placebo é uma substância psicossomática. A pessoa, ela sem saber, pensa que está tomando a medicação, mas não está. Está tomando uma dose ali de alguma coisa sem efeito nenhum. Já o grupo experimental, esse sim está tomando, né, por exemplo, se for a vacina, que é um tipo de vírus atenuado, tá? Então ele tomou a vacina e, junto com o pessoal do grupo controle, ficam expostos à sociedade e eles vão ficar em observação por um determinado tempo, depois vão recolher o seu sangue para as análises, né? Quem que respondeu, como é que foi isso. Então, é assim que eles observam, tá, o comportamento do organismo em relação às respostas. Quem tomou, lógico, o antídoto, né, por exemplo, o vírus atenuado, o organismo vai desenvolver células de memória, as defesas. E o grupo controle, que a gente chama de efeito placebo, eles vão pensar também que estão vacinados. E vamos ver como é que o organismo deles responde. Tá? Então, é uma característica aí também relacionada aos experimentos. Pessoal, a importância do método científico, ela traz aqui ela tenta minimizar a influência da parcialidade, né, que o responsável pela experiência possa apresentar. Então, oferece aí abordagem objetiva e padronizada para a conclusão de experiência e melhorar os resultados obtidos. Tá? Vamos aqui para alguns testes. Bom, nesse formato que eu estou utilizando, eu não vou conseguir rabiscar aqui o quadro, tá? Mas a gente aponta aqui as opções de resposta. Na primeira, ele quer para nós organizarmos, tá, as etapas do método científico. Então, se eu pegar do número 1 ao 5, qual que vai ser o primeiro, qual que vai ser o segundo, qual que vai ser o terceiro, tá? Então, dessas daí, qual que seria a primeira etapa? É a conclusão? É a hipótese? É a etapa experimental? É a dúvida sobre determinado fenômeno da natureza ou levantamento de deduções? Então, a primeira aí, etapa seria, a gente marcaria o número 1 na dúvida sobre determinado fenômeno da natureza. Seria o quê? A observação, né, meus questionamentos. Então, eu tenho uma dúvida, tenho um problema aí para resolver. Já a segunda, eu vou formular as minhas ideias. Então, quando eu falo de ideia, vamos lembrar de quê? Hipóteses. Então, o número 2 ficaria na hipóteses. E o número 3, você vai levantar as suas questões, ou levantamento de questões. Então, está levantamento de deduções, número 3. O número 4, você vai fazer o quê? A experimentação. Depois você vai concluir. Então, se eu fosse colocar a numeração aí, ficaria 5, 2, 4, 1, 3. Beleza? Nessa segunda questão, ela coloca uma situação, tá, relacionado às ideias que esse cientista colocou e afirmou que se uma pedra leva a outra, uma pedra leve e outra pesada, se elas caem ou não ao mesmo tempo. Então, ele começou a ter essa característica
de formular ideias, tá? Nesse sentido, a gente ficaria na questão 2 com a letra D de dado, uma vez que está relacionado com as ideias. A terceira questão, quando procuramos respostas científicas para um determinado fenômeno que ainda não foi estudado, qual o primeiro passo que devemos tomar de acordo com o método científico? A minha primeira etapa é a observação. Então, observar, opção aí, letra A, a gente iria responder marcando essa opção de resposta. Essa última aí a gente colocou algumas questões só para abordar um pouco do que nós estamos estudando, que nós falamos nessa aula, para vocês alunos do ensino médio, do primeiro ano, do segundo ano, quando fazemos afirmações prévias, as quais podem ser observadas ou não para explicar um determinado fenômeno, estamos elaborando o quê? Uma letra D de dado, uma hipótese. Então, pessoal, mais uma vez, vamos ficar atento a esse conteúdo. Tentem adquirir o material, tá? Esse material ele é enviado para vocês. E também fiquem atentos para realizar as atividades e com a sua frequência. Até as próximas aulas. Tudo de bom e continue firme. Tchau, tchau!